Muito bem, abra comigo suas Bíblias em Eclesiastes, hoje no capítulo 6. Eclesiastes, capítulo 6, dos versículos 1 até o versículo 12. Hoje nós vamos ler alguns textos da Bíblia, vou falar de outros textos, vou falar de músicas, vou falar de inúmeras coisas aqui, tá bom? Prometo que não vou cantar, só vou falar, tá bom? Eclesiastes, capítulo 6, a partir do versículo 1, e nós oramos mais uma vez. Bendito seja o teu santo nome, ó Deus, que nos amou, que nos resgatou, que nos reúne para juntos te adorarmos, ó Pai. Louvamos o teu nome, ó Pai, porque o Senhor tem usado a vida desses irmãos para nos conduzir em adoração e louvor com esses cânticos, ó Pai. Pedimos agora, ó Deus, que o Teu Espírito Santo, que inspirou os profetas, apóstolos a registrar a Tua palavra, que esse mesmo Espírito possa nos iluminar para que, lendo-a, possamos também entendê-la, Senhor. E entendendo-a, possamos praticá-la em nome de Jesus. Amém. Diz assim então, Eclesiastes capítulo 6, a partir do versículo 1 até o versículo 12. Há um mal que vi debaixo do sol e que pesa sobre os homens. O homem, a quem Deus conferiu riquezas, bens e honra, e nada lhe falta de tudo quanto sua alma deseja, mas Deus não lhe concede que disso coma. Antes, o estranho o come. Também isto é vaidade e grave aflição. Se alguém gerar 100 filhos e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele, pois debalde, ou inútil, em vão, vem o aborto, e em trevas se vai, e de trevas se cobre o seu nome. Não viu o sol, nada conhece. Todavia tem mais descanso do que o outro, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Porventura, não vão todos para o mesmo lugar? Todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo nunca se satisfaz o seu apetite. Pois que vantagem tem o sábio sobre o tolo, ou o pobre que sabe andar perante os vivos? Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade e correr atrás do vento. A tudo quanto há de vir já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. É certo que há muitas coisas que só aumentam a vaidade, mas que aproveita isso ao homem. Pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem o que será depois dele debaixo do sol? Esse é um dos textos mais difíceis de Eclesiastes, na verdade. E tem coisas assim um pouco amargas, difícil de digerir também. Mas, pois bem, vamos lá então. Eu vou contar para vocês aqui, uma das bandas que eu mais gosto é a banda U2. Depois vocês digitem lá na internet U2, U2. Eu conheci essa banda no ano 2000, já fazia um bom tempo ali, E a música que eu mais gosto dessa banda, é uma banda boa, recomendo vocês. A música que eu mais gosto é a música que eu ouvi primeiro, cujo nome em português é Eu Ainda Não Encontrei o que Eu Estou Procurando. É o nome dessa música em português. Eu não vou falar aqui o nome em inglês, porque meu inglês não está bem assim. Basicamente, a letra dessa música é uma descrição das muitas coisas que ele fez, como subir montanhas, correr atrás dos campos, rastejar, escalar os muros da cidade, entre outras coisas. E aí no refrão ele fala assim, mas eu ainda não encontrei o que eu estou procurando. E ele repete novamente outras coisas que ele faz, mas ainda não encontrei o que eu estou procurando. Enfim, é uma forma de falar que nós, seres humanos, aquilo que nós sentimos, essa insatisfação, sempre estamos querendo mais, ainda não encontramos o que estamos procurando. Por isso não nos contentamos com nada,
nada que conseguimos, né? Sempre estamos querendo mais. O carro, nós queremos o melhor, a casa nós queremos a mais bonita, aguardamos ansiosos pelo lançamento do último modelo de celular, né? O presente que ganhamos brilha os nossos olhos ali 2, 3 dias, depois a gente quer alguma outra coisa. E pensando nisso, o salmista ele nos convida da seguinte forma, no Salmo 37, versículo 4, um texto que nós falamos essa semana aí numa devocional. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. Agrada-te do Senhor e Ele satisfará os desejos do teu coração. E esse agradar-se do Senhor é uma forma de nos dizer que precisamos alinhar os nossos corações com a vontade de Deus, pois do contrário os nossos desejos nunca serão satisfeitos. Isso porque, meus irmãos, Deus não é um gênio da lâmpada que nos concede 3 desejos, por exemplo. E relacionar com Deus dessa forma é um sério equívoco, é um erro que pode nos trazer decepção, frustração, porque na verdade Deus é o nosso Pai Celestial que sabe o que nós precisamos, sabe o que aconteceu, o que acontecerá ainda. Deus é nosso Pai Celestial. Hoje pela manhã nós enfatizamos isso quando estávamos estudando a oração do Senhor, a oração que o Senhor nos ensinou. Deus é nosso Pai Celestial. Ele sabe o que nós precisamos. Não é um gênio da lâmpada. No último domingo, nós vimos como o sábio Salomão ele estava nos orientando na busca pela felicidade nesse mundo quebrado. Esse mundo que nós vivemos é um mundo quebrado. Nós falamos então que nesse mundo quebrado, precisamos saber o lugar correto das coisas, inclusive do dinheiro. Nós falamos isso semana passada. E terminamos o capítulo 5 falando de uma pessoa, que Salomão relata aqui, uma pessoa que Deus concede bênçãos, enche o coração dessa pessoa de alegria. Isso porque a alegria, contentamento, a satisfação é um dom de Deus. Mas agora nós começamos o capítulo 6, principalmente dos 6 primeiros versículos, com a descoberta de que existem muitas pessoas que, mesmo tendo condições, não podem experimentar aquela alegria lá do capítulo 5, os versículos 18 a 20. Mesmo tendo inúmeras coisas, não podem experimentar essas questões, mesmo tendo recursos. Por quê? Porque Salomão fala aqui que Deus não permite essa pessoa desfrutar. Ela tem tudo, mas ela não consegue desfrutar disso, ela não consegue encontrar alegria, satisfação, porque Deus não permite. Para Salomão, isso é um mal que pesa sobre os homens. Ou seja, a pessoa tem riquezas, bens e honra, os primeiros versículos aí, nada lhe falta, mas Deus não concede que essa pessoa desfrute disso. Isso porque a satisfação, a alegria, o contentamento vem de Deus, não daquilo que nós temos ou deixamos de ter. Nós costumamos cantar, a alegria está no coração de quem já conhece Jesus. Não é assim? Eu já conheço, A alegria está no coração de quem conhece Jesus, não de quem tem as coisas. E às vezes você pode ter as coisas e por falta de orientação, ser uma pessoa, um servo de Jesus, mas por falta de orientação, está esperando a sua satisfação das coisas e não deles. Mas alguns podem pensar, não, se essa pessoa vivesse um pouco mais, ela poderia ter a possibilidade de desfrutar das coisas que tem. Mas não, no versículo 3 é colocado também essa possibilidade de uma pessoa viver muito tempo, mas mesmo assim não conseguir desfrutar dos bens que possui. E para Salomão, uma criança que não chegou a nascer seria mais feliz do que essa pessoa que, vivendo muito, tendo muito, não consegue aproveitar, desfrutar dessas coisas. Isso porque essa criança, possível criança que não nasceu ainda, ela não viu com seus olhos aquilo que acontece nesse mundo quebrado, onde as pessoas têm muitas coisas, vivem muitos anos, mas não conseguem encontrar satisfação. Eu ainda não encontrei o que eu estou procurando.
a música lá do Bono Vox, né? Dessa forma, essa criança que não nasceu, ela tem mais descanso, né, do que se tivesse nascido, é o que Salomão está dizendo. E aí nos versículos 7 a 9, é retomado aquela questão da insatisfação, porém agora associada ao trabalho, que para Salomão é uma busca para satisfazer o apetite do homem. E aqui nós devemos nos lembrar que nem só de pão viverá o homem, disse Jesus, né? Mas de toda palavra que procede da boca de Deus. Basicamente, o que ele está dizendo é que não adianta viver trabalhando incansavelmente para sobreviver, porque a satisfação vem de Deus, não vem também do trabalho, vem de Deus. E nos versículos 10 a 12, né, Salomão enfatiza a impossibilidade agora de mudar o caráter das coisas. As coisas são assim. Não dá para mudar, né, a vida, né? As coisas são assim. O homem não pode escapar de suas limitações. Por isso ele fala que, olha, a tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome. E dar o nome, né, nós vamos falar um pouco mais sobre isso, é conhecer e enfatizar, destacar o caráter daquilo que se deu o nome. Naquele contexto é justamente isso, ou seja, tanto o mundo como o homem têm sua essência definida. Podemos, é claro, à semelhança de Jó, desejar discutir com Deus alguns assuntos, entretanto, Deus é infinitamente maior e Ele sabe o que faz. É por isso que Salomão termina aqui os últimos, né, versículos, dizendo, olha, aquelas suas indagações, quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem pode declarar ao homem, né, o que será depois dele debaixo do sol? A resposta para essas perguntas está implícita no texto. Só Deus sabe o que é bom para nós. Só Deus sabe, afinal de contas, foi Ele que nos fez. Só Ele sabe o que virá depois. E por isso, Ele requer de nós confiança. Confiança essa que muitas das vezes é colocada nas riquezas, na nossa capacidade de trabalho, nos políticos, no Estado ou em qualquer outra coisa. E não em Deus, que tem poder para satisfazer todas as nossas necessidades. Tem poder para preencher os nossos corações. Certo comentarista, olhando esse texto, ele diz o seguinte: talvez o problema fundamental seja o fato de a vida nos confrontar com mistérios que não podemos desvendar. De fato, existe isso. Mas a vida precisa, né, para fazer sentido, né, a vida precisa trazer satisfação para nós. Do contrário, vivemos, né, perdidos. A vida precisa ser reorientada para que possamos enxergar um propósito, especialmente quando estamos passando por momentos de dor, de aflição, de angústia. Precisamos enxergar propósito na vida. E em Eclesiastes 6, esse texto que nós lemos, Salomão trata aqui de 3 grandes mistérios da vida que nós vamos abordar. Mistérios esses debaixo do sol que nos leva a uma urgência em reorientar os nossos corações, as nossas mentes, para tentar viver melhor. Ele fala das riquezas sem prazer, os versículos 1 a 6. Ele fala do trabalho sem satisfação, versículos 7 a 9. E ele fala também das perguntas sem respostas nessa vida, né, os versículos 10 a 12. Nós vamos ver em primeiro lugar aqui, né, essa questão das riquezas sem prazer, e entender que sem Deus, nada que possamos ter, nada que possamos adquirir nessa vida pode trazer satisfação para os nossos corações. Essa é a primeira decepção de Salomão aqui, né, que diz respeito aos bens das pessoas. Ele, observando, viu que a insatisfação, né, ou melhor dizendo, que a satisfação, ela não era garantida por aquilo que a pessoa tinha, por aquilo que a pessoa adquiria, né? A alegria descrita lá no capítulo 5, no final, né, do capítulo 5, ela é contrastada agora com essa grave aflição deste homem que tem condições de ser feliz, mas não é. Por quê? Basicamente, parte desses problemas, meus irmãos, se dão porque nós, né, nos preocupamos
em como podemos perder o que alcançamos, ao invés de desfrutar dessas coisas. Ficamos, às vezes, preocupados, né, nas possibilidades de perder essas coisas que temos, em vez de desfrutar delas. Nos preocupamos com o que poderia ter sido se tivéssemos isso ou aquilo, ao invés de nos alegrar com aquilo que nós já temos, seja pouco ou seja muito, né? Nos alegrar com aquilo que nós já vivemos, seja uma vida longa ou uma vida breve. De fato, isso é um mal terrível. A pessoa possui tudo aquilo que nós julgamos ser necessário para trazer satisfação, no entanto, por algum motivo ela não é capaz de desfrutar dessas coisas. Né? Muitos trabalham arduamente, né, esperando com ansiedade aquela tão sonhada aposentadoria confortável, mas nessa ânsia, nessa loucura por essa aposentadoria, acabam às vezes sofrendo um infarto que leva à invalidez ou mesmo à morte, e não desfrutou, né, da vida, das coisas que já possuía. Ou talvez, né, a tranquilidade da aposentadoria pode, né, ser perturbada por uma crise na família que vai levar todo o dinheiro também. Por que essas coisas acontecem? Para Salomão havia um princípio básico segundo o qual ninguém é capaz de gozar as bênçãos de Deus sem o Deus das bênçãos. Essa é a questão. Nós não podemos desfrutar das bênçãos de Deus sem ter o Deus das bênçãos. Porque desfrutar as bênçãos de Deus sem o Deus da bênção é idolatria. É idolatria. É adorar aquilo que Deus pode te dar e não o Deus, né, que dá as coisas. E a idolatria nunca satisfaz os nossos corações. O prazer sem Deus é apenas entretenimento, diz um escritor chamado Warren Wiersbe. Não é? Ele não traz satisfação alguma. Agora, o prazer com Deus é enriquecimento, traz alegria e satisfação. O prazer sem Deus é entretenimento, não traz satisfação. Você vai sempre querer mais e mais e mais e mais e nunca vai estar satisfeito. Então, observe como a questão da insatisfação ela pode ser percebida em coisas simples da vida. Uma pesquisa feita nos Estados Unidos revelou que cerca de um adulto, né, ele gasta cerca de 45 horas por ano tentando encontrar algo novo na televisão. Não é assistindo, tentando encontrar algo novo, né? Você vai passando. Isso, ao longo de uma vida adulta, dá cerca de 116 dias. Quase, né, um terço de um ano, a pessoa perde, né, da vida por causa da insatisfação, tentando encontrar algo, até que depois ela senta e fala, agora eu vou assistir. Mas agora, olha que ironia da vida. Eu conheço inúmeras pessoas que se sentam à frente da televisão para assistir o programa, por exemplo, do Chaves, que é repetido mais ou menos 36 anos no Brasil, e conseguem dar gargalhadas das mesmas coisas que falam. Já está ali repetindo 36 anos. Ou seja, a pessoa às vezes tem todos os canais do mundo, mas não consegue parar para assistir nada. Enquanto o outro só pega aquele canalzinho meio chiano, né? No tempo da antena, tinha que ficar rodando a antena, colocar às vezes um bombril, mas morre de gargalhada, passa horas ali. Então a satisfação não está nas inúmeras possibilidades que você tem de acessar canais, né, milhares, né? Sem Deus, meus irmãos, nada do que você tem pode trazer satisfação. Nada sem Deus. Mas Salomão continua a sua reflexão, criando aqui uma situação hipotética um tanto quanto, né, amarga. Ele vai dizer aqui nos versículos 3 a 6, né, se alguém gerar 100 filhos, né, e viver muitos anos, até avançada idade, e se a sua alma não se fartar do bem, e além disso não tiver sepultura, digo que um aborto é mais feliz do que ele, pois de balde, né, em vão vem o aborto, e em trevas se vai, e em trevas cobre o seu nome. Não viu, né, o sol, nada conhece.
todavia tem mais descanso do que o outro que, né, ainda que aquele vivesse 2 vezes 1000 anos, mas não gozasse o bem. Então a conclusão que ele chega aqui é que aquela satisfação que nós buscamos não está em ter, né, as coisas como propriedades, como filhos, como uma vida longa, que são expressões da bênção de Deus, mas não dão necessariamente sentido à vida ou, né, garantem uma vida satisfatória. O significado final que todo mundo busca, né, essa satisfação, só pode vir de algo que está além das bênçãos, que é o Deus que as concede. Essas coisas que viver muitos anos, ter muitos filhos, isso também não pode preencher o coração, é que ele está falando aqui. Para Salomão, uma criança que nunca viu a luz do dia é mais feliz do que essa pessoa que tendo tudo, mas que, tendo tudo, não consegue experimentar a satisfação, vive em completa infelicidade. É claro que aqui nós precisamos lembrar que a fala dele é a fala de um homem, de uma pessoa que vive a vida, né, que está vendo a vida sem Deus, que resume a vida ao aqui e agora, não é? Como se Deus não estivesse no cenário. O grande problema é que aqui e agora não tem nada que possa preencher os nossos corações. Nada. Nada. Porque os nossos corações foram projetados para a eternidade. Para além do sol. Para além. Isso nos leva aqui ao nosso segundo ponto, onde ele vai dizer, dos versículos 7 a 9, que sem Deus o trabalho não pode também trazer satisfação. Não sei se vocês já conhecem essa expressão, mas dizem que São Paulo é a cidade que nunca dorme. São Paulo é a cidade que nunca dorme. Diferente das cidades do interior, você sempre encontrará em São Paulo pessoas trabalhando e às vezes dando trabalho. Não é muito comum isso, né? E isso, é claro, não quer dizer que as pessoas que trabalham muito trabalham porque encontram satisfação no trabalho. Pelo contrário, é justamente para atender esses milhões de insatisfeitos que aquela cidade não para, né, e tantas outras no mundo. E Salomão diz aqui no versículo 7, da seguinte forma, olha, todo o trabalho do homem é para a sua boca, e contudo, nunca satisfaz o seu apetite. E a palavra apetite aqui, literalmente, ela significa alma. Literalmente, ela significa alma. Ele está nos dizendo que todo o trabalho que fazemos, que podemos fazer com as nossas mãos, é para alimentar as nossas bocas, para alimentar o nosso corpo. No entanto, nossa alma não se satisfaz quando a fome física é satisfeita. Né? Não importa o que você seja capaz de fazer na vida, você não vai satisfazer as profundezas da sua alma com a força do seu trabalho, contanto que você consegue pela força dos seus braços. Não é? Certa vez Jesus disse, né, para uma multidão que estava procurando ele, depois de ele haver multiplicado ali os pães para 5.000 pessoas, e eles encontraram ele, né, e Jesus vai e fala para eles assim, olha, isso está em João capítulo 6, em verdade vos digo, vós me procurais não porque vistes sinais, mas porque comestes dos pães e vos fartastes. E aí ele exorta ele, olha, trabalhai não pela comida que perece, mas pela que subsiste para a vida eterna, a qual o Filho do Homem vos dará. É por essa comida que nós devemos trabalhar, a comida que subsiste para a vida eterna. Porque essa comida que nós alimentamos o nosso corpo, ela também não satisfaz a nossa alma, né, que está aqui escrito como apetite. Porque as nossas almas anseiam por algo a mais do que simplesmente a satisfação do nosso corpo com a comida e com a bebida. E os Titãs, eles quase captaram, aquela banda, né, os Titãs, eles quase captaram essa ideia quando eles cantaram aquela música assim, a gente não quer só comida, a gente quer comida, diversão e arte. A gente não quer só comida,
a gente quer saída para qualquer parte. A gente não quer só comida, a gente quer bebida, diversão, balé. A gente não quer só comida, a gente quer a vida como a vida quer. Eles quase captaram, né, o que Salomão está dizendo aqui. Porém, comida, bebida, diversão e arte não é só isso. Tem algo a mais. Isso são coisas que nós conseguimos com o nosso trabalho, com o suor do nosso rosto. Porém, é mais do que isso. É aquilo que Jesus disse, né, que nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Não é só comida, bebida, diversão, arte, viagens e tudo mais. Porque se fosse só isso, o texto prossegue no versículo 8, que vantagem tem o sábio sobre o tolo, né? Salomão pergunta aqui no versículo 8. Nenhuma, porque ambos vivem tentando satisfazer o seu apetite, a sua alma, mas não conseguem, porque estão na tentativa de satisfazer a sua alma, tentando, pelo suor do seu rosto, né, essa satisfação através do trabalho. Então, será que existe uma solução para esse impasse? Será que existe um truque, né, na vida onde talvez possamos contornar essas realidades, né, um pouco inconvenientes? Sim, a resposta está no versículo 9. O texto que eu li para as crianças. Melhor é a vista dos olhos do que o andar ocioso da cobiça. Também isto é vaidade, correr atrás do vento. Tem uma outra versão que traduz esse versículo da seguinte forma: aproveite o que você tem em vez de desejar o que não tem. Querer cada vez mais não faz sentido, é como correr atrás do vento. Basicamente, meus irmãos, pasmem, mas basicamente esse versículo é uma versão de Salomão daquele antigo ditado: melhor um pássaro na mão do que dois voando. Melhor é um pássaro na mão do que dois voando. É melhor ter poucas coisas e desfrutar dessas poucas coisas do que ficar sonhando com muitas coisas e nunca obtê-las. Mas eu ainda não encontrei o que estou procurando. Né? Voltamos lá no Bono Vox do U2. Depois vocês procurem essa música para vocês verem. Né? Os sonhos, eles podem se tornar pesadelos se nós não lidarmos com a realidade. Se nós não sintonizarmos com a realidade. Não quer dizer que é errado sonhar. Não é eis que vos fala um sonhador. Não é, não é errado, né? Mas é sonhar com os pés no chão. Naquela frase de René Descartes, ter asas de anjo, mas pés de chumbo. Sonhar para além, não é? Voar, mas com os pés no chão. Cuidar para que a nossa ambição seja motivada pela glória de Deus e não pela aprovação dos homens. Eu sonho nisso e aquilo outro, em ter isso e aquilo mais, para que os homens vejam, para que as pessoas, né, me exaltem, né, deem ali uns likes nas minhas postagens, né, que as pessoas até tenham inveja de mim, se for possível. A gente deve, né, equilibrar essa questão, né, dos sonhos, porque eles devem ser, né, toda a nossa ambição, todos os nossos sonhos devem ser para a glória de Deus, né, e não para a aprovação dos homens. Devemos ter um desejo intenso de servir uns aos outros e não de promover a nós mesmos, porque do contrário, o nosso trabalho não vai nos dar satisfação. Porque a verdadeira satisfação é decorrente de fazer a vontade de Deus. Disse Jesus lá em João capítulo 4, para os seus discípulos: a minha comida consiste em fazer a vontade daquele que me enviou e realizar as suas obras. Ou seja, no fim das contas, se queremos ter satisfação em nossas vidas, precisamos alinhar os nossos corações, sintonizar os nossos corações com a vontade de Deus. E aí nós partimos para o nosso último ponto aqui, nos últimos versículos, versículos 10 e 12, onde nós vemos que sem Deus a vida não tem sentido. São eternas perguntas, eternas indagações. E nós sabemos, meus irmãos, que um dos anseios da humanidade
vocês vão concordar comigo, é controlar o futuro. Saber o que acontece pode evitar o fator surpresa que às vezes traz tantas decepções para as nossas vidas. Mas infelizmente não está em nossas mãos controlar o futuro. E nem está na nossa mão também enxergar o futuro, tá bom? Fica aqui a dica, né, para vocês, né? Porque o futuro está nas mãos de quem tem poder para fazer todas as coisas. Por isso ele vai dizer no versículo 10, olha, a tudo quanto há de vir, já se lhe deu o nome, e sabe-se o que é o homem, né, e que não pode contender com quem é mais forte do que ele. Dar nomes naquela cultura não era simplesmente algo corriqueiro que fazemos no dia a dia. Não é? Naquela cultura, o ato de nomear algo ou alguém era realizado por um superior, não é, que conhecia as coisas e dava segundo o caráter da pessoa ou daquela coisa nomeada. Por exemplo, durante a semana da criação, né, Deus, que é o poderoso, o criador de todas as coisas, ele vai criando e nomeando. Né? Ele nomeia o dia, a noite, o céu, os astros, né, a terra, os mares. E aí, em seguida, ele concede esses poderes, né, para nomear para Adão, para fazer com os animais. Portanto, quando Salomão diz que o que já foi, né, o que é, já foi nomeado nesse versículo 10, ele está dizendo que a natureza das coisas, como elas são, já foi estabelecida por Deus. Não adianta a gente querer buscar satisfação, né, sem nos satisfazer em Deus, porque Deus já estabeleceu a natureza das coisas. E ao longo desse livro, Salomão está nos lembrando que essas características estabelecidas por Deus, elas não estão abertas para mudança. A forma como as coisas são é a forma como as coisas são. Elas não vão mudar porque nós queremos, nós insistimos, fazemos pirraça, qualquer coisa. Homem é homem, mulher é mulher e por aí vai. É a natureza que Deus estabeleceu. Não tem como mudar isso. Essa é a natureza das coisas, por isso precisamos confiar as nossas vidas a quem sabe o que está fazendo. Porque se estivermos infelizes com a situação atual, a qual às vezes nós passamos, não faz sentido discutir com Deus sobre isso. E parece que é justamente isso que Salomão está nos dizendo aqui, quando ele diz que não adianta discutir com quem é mais forte. O mais forte aqui é Deus. Olha, as coisas são assim. Você não vai encontrar satisfação no trabalho se não for, né, para a glória de Deus. Você não vai encontrar satisfação nas riquezas se não for para a glória de Deus. Não adianta discutir com o que é mais forte aqui, que é Deus. Mas às vezes as pessoas tentam, né, discutir com Deus, como é o caso, por exemplo, de Jó, né, mas normalmente depois elas se arrependem. Né? O próprio Jó foi assim. Né? Depois de Deus responder para ele, ele vai e confessa para Deus assim, Jó 42, na verdade falei do que não entendia. Eu te conhecia só de ouvir falar, mas agora os meus olhos te veem, por isso eu me abomino no pó e nas cinzas. Perdão, Senhor, eu estava falando besteira. Eu querendo mudar a natureza das coisas. Eu não sei, o dia da manhã eu estou querendo mudar a natureza das coisas. As coisas são como elas são, porque elas foram feitas por Deus dessa forma. E se hoje existe uma confusão no mundo, é porque o pecado, ele afetou a nossa percepção das coisas. O pecado afetou a nossa forma de ver as coisas. Por isso nós não sabemos responder essas perguntas do versículo 12, né? Quando ele diz assim, pois quem sabe o que é bom para o homem durante os poucos dias da sua vida de vaidade, os quais gasta como sombra? Quem sabe? Quem pode declarar ao homem o que, né, será depois dele debaixo do sol? Quem sabe o que é bom para o homem? Deus sabe, meus irmãos, o que é bom para o homem. Deus sabe o que é bom para nós nesses poucos dias que nós temos nesse mundo quebrado. É por isso que precisamos alinhar os nossos corações à sua vontade. É justamente por não sabermos
o que é bom para nós, que precisamos nos submeter à vontade de Deus. Eu me lembro da minha irmã, lá em Minas, ela com o meu sobrinho, era talvez, sei lá, uns 5 anos, e ela falou com ele assim, tá na hora do almoço, tá na hora de comer. Ela era brava, né? Ele, não, mãe, não tô com fome, não. Você não sabe a que é a hora de comer, não. Você não sabe que é a hora que você tem fome, não. Vem cá e come. E aí colocou comida, e aí tinha um jiló, assim, bem amargo, né? Ah, mas eu não gosto de jiló. Você não sabe o que é bom, não. Come isso aí. E o menino, ó, comeu, que é uma beleza. Criança não sabe o que é bom. Assim também como nós não sabemos. Por isso que precisamos confiar em Deus. Alinhar os nossos corações à vontade de Deus. E a Bíblia é clara em dizer, né, o que Deus quer de nós. Nós, inclusive, já lemos esse texto aqui, né, o texto de Miqueias, capítulo 6, versículo 8. Ele te declarou, ó homem, o que é bom e o que é que o Senhor pede de ti, que pratiques a justiça, ames a misericórdia e andes humildemente com teu Deus. O que Deus quer de nós? Deus quer isso, praticar a justiça, amar a misericórdia, andar humildemente diante de Deus, ou seja, viver como Jesus viveu. E ao chegar ao fim do dia, eu sei que eu dormiria muito mais feliz. Não tem uma canção assim? Viver como Jesus viveu, andar como Jesus andou. Conhece não, Jessé? Depois você pesquisa. Não vou te falar quem que é o autor, não, para o pessoal não escandalizar. Não é viver como Jesus viveu, não é? É isso que responde a pergunta sobre, né, o que é bom para o homem. E Jesus disse, né, na sua oração sacerdotal, lá em João 17, né, ele fala assim, eu te glorifiquei na terra, consumando a obra que me deste, né, que me confiaste para fazer. Ou seja, o que é bom para nós? O que é bom para o ser humano? Fazer aquilo que Deus nos confiou para fazer. Viver para a sua glória, não é? E não para a nossa. Mais uma vez, Jesus está fazendo o quê? Ressignificando as nossas vidas. Seja na riqueza ou na pobreza. Seja com muito ou com pouco. Jesus está ressignificando as nossas vidas, nos orientando, né, como viver com um propósito que está além do sol, não está debaixo do sol. Jesus nos ensina a encontrar satisfação em Deus, nos ensinando o que significa o texto que nós lemos, tudo posso naquele que me fortalece. É Jesus que nos ensina isso. E o tudo posso naquele que me fortalece é saber que a continuação daquele versículo é o quê? É estar, né, saber estar humilhado, como também ser honrado, né, de tudo em todas as circunstâncias já tem experiência, tanto de fartura como de fome, assim de abundância como de escassez. Por quê? Porque eu posso tudo naquele que me fortalece. Porque a minha satisfação está em Deus, em fazer a sua vontade. Jesus então vem ressignificar as nossas vidas, para orientar os nossos corações, alinhar os nossos corações com a vontade de Deus. E aí sim, nós vamos encontrar contentamento, satisfação, tendo ou não tendo, trabalhando muito ou trabalhando pouco. Deus, meus irmãos, nos criou a sua imagem e semelhança para amá-lo, honrá-lo, para amar e respeitar o próximo, para buscar satisfação nele, porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas, a ele pois a glória eternamente. Amém. É assim que é o universo. Quanto antes aprendermos a viver dessa forma, viveremos melhor. Viveremos melhor. Alinhar os nossos corações à vontade de Deus. E quanto antes entendermos isso, podemos também ensinar as pessoas a buscar a satisfação que tanto anseia em seus corações, mas buscar em Deus, não nas riquezas, não no trabalho, não nos questionamentos da vida. E que o Espírito Santo nos ajude a viver essa palavra, meus irmãos, porque não é fácil. É só pela ação do Espírito Santo, cuidando dos nossos corações, dia após dia. É ouvindo aquela voz, igual a voz da minha irmã. Você não sabe que está na hora de comer, não?
né? Você não sabe o que é bom para você, não. Mas Deus fala essas verdades em amor. Vocês não sabem, né, do dia da manhã. Então confiem em mim. Alinhe o coração de vocês com a minha vontade, com a vontade de Deus, para a gente encontrar satisfação, para a gente encontrar contentamento. Vamos cantar a esse nosso Deus?